Glória a Jesus, queridos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que estão aqui, a todos aqueles que estão em casa, que a alegria da ressurreição esteja no teu coração nesta noite. É uma noite especial para nós, uma noite de Santa Ceia do Senhor, noite de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança e noite de celebrarmos a Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. E a certeza de que Ele vive, que Ele está no nosso meio, enche o nosso coração de esperança. Amém? Então, glória a Deus, nós estamos felizes com Jesus, por estarmos aqui nesta noite, pelo amor e cuidado dEle para com as nossas vidas, em todo tempo. Então, que o teu coração aí fique nesta noite ligado, no trono da graça, para receber de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o significado da Páscoa, a Páscoa judaica e a Páscoa para nós cristãos, Nós temos ouvido isso o dia inteiro aí, na verdade até desde sexta-feira, Nós temos ouvido falar sobre a paixão de Cristo, sobre a ressurreição de Jesus, e nós vamos caminhar dentro da palavra para entender aquilo que está escrito. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do versículo 1, é quando a Bíblia fala sobre a primeira celebração da Páscoa na Bíblia, a Páscoa judaica, e quando o Senhor estabelece a Páscoa como uma festa para ser celebrada, por gerações, e o significado desta festa, que é tão maravilhoso para nós cristãos. Êxodo 12, do verso 1 ao verso 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Se a família, porém, for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Grava isso, sem defeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga das portas, nas casas em que os comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermentos, ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras, nada deixareis dele até amanhã. Se algo ficar dele até amanhã, queimareis no fogo. Assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde homens até animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei o meu juízo, pois eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas vossas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Que palavra gloriosa, Maravilhosa da parte do Senhor. Primeiro nós precisamos entender que esta celebração da Páscoa aqui tem início com um propósito de Deus em libertar o seu povo hebreu, dos 430 anos em que eles estavam cativos ali na terra do Egito. A Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor e o clamor do povo subiu até a Deus. E quando o clamor subiu até a Deus, o Senhor levantou Moisés, que era um libertador na vida
do povo de Israel. Moisés, ele representa um tipo de Cristo. Moisés foi o libertador de Israel. Cristo é o libertador da humanidade. E através de Moisés, o Senhor fez muitas maravilhas no meio do Egito. Interessante é que eles estavam no meio das pragas. Aliás, eles já tinham vivido 9 pragas. Faltava uma, que era a morte dos primogênitos. E foi nesse dia que o Senhor pediu para que eles tomassem um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. E essa celebração da Páscoa judaica é uma simbologia daquilo que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, faria em favor do seu povo. Cristo é o Cordeiro de Deus, diz a palavra do Senhor. E lá em Êxodo 12, no verso 3, o Senhor deu uma ordem para que cada família tomasse um cordeiro. E eles teriam que sacrificar esse cordeiro. Eles teriam que aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais e nas portas das suas casas. Eles teriam que assar aquele cordeiro no forno, no fogo, né? Melhor dizendo, no forno. Enfim, e eles teriam que se alimentar daquele cordeiro. Eles teriam que celebrar ali a Páscoa ao Senhor e comer aquele cordeiro assado com ervas amargas, que representava os 430 anos, né, de amargura, de escravidão que eles passaram no Egito, e também com pães sem fermento, que representa uma vida livre de pecado. Então essa festa da Páscoa, a Páscoa judaica, é uma festa com muito significado e que para nós representa a nossa redenção em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 36. João 1, verso 36. João, Evangelho, capítulo 1, versículo de número 36, diz assim: Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aleluia! Jesus é o Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro que foi sacrificado lá na terra do Egito, aquele cordeiro que trouxe proteção, aquele cordeiro que trouxe vida, né, ao povo de Deus lá no Egito, ele era uma simbologia do próprio Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Glórias seja dadas ao Cordeiro nesta noite. Aleluia! O Cordeiro de Deus, queridos, veio para salvação e libertação das famílias. Libertação da vizinhança, né? Você vê que lá o cordeiro tinha que ser preparado. Se a família fosse pequena, eles deveriam convidar o vizinho para também participar daquela celebração. O que eu entendo com isso é que Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para salvar famílias, para salvar lares. E quem é aquele que crê no sacrifício vicário de Jesus também é salvo por meio dele. Aquele que crê que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus morreu em seu favor, também é livre da morte, também é livre, né, dos seus pecados. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18, no verso 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Eu gosto muito desse texto. Eu sempre leio ele aqui porque eu acho ele maravilhoso. Ele diz assim, ó. Vamos ler a partir do 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido
antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor a vós. Não sei se vocês observaram quando o Senhor pede para que o povo de Israel tomasse um cordeiro. A observação é que o cordeiro, ele seja um cordeiro sem defeito. E o apóstolo Pedro diz que Jesus é esse cordeiro, o cordeiro de Deus, o cordeiro sem defeito, diz aqui, o cordeiro sem mancha, que morreu pelos nossos pecados, que derramou o seu precioso sangue para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar do mundo e para nos trazer para o seu reino de paz, o seu reino de justiça, o seu reino de amor, o seu reino de verdade. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso é saber que o sangue de Jesus nos alcançou. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus? Glória a Deus. O sangue de Jesus nos alcançou. E Pedro diz aqui que esse Cordeiro Santo, imaculado, perfeito, que se fez pecado por nós, ele foi oferecido pela libertação dos nossos pecados. E a Bíblia diz aqui que esse cordeiro, no versículo de número 18, sabendo que não foi com coisas perecíveis, com ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas como um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito. Verso 20, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor a vós. Cristo é o Cordeiro de Deus que estava com o Senhor antes da fundação do mundo. Cristo já estava lá. Cristo já estava com o Pai quando o mundo foi criado, né? Cristo é o plano perfeito de Deus para a humanidade, para trazer salvação à humanidade. E a Bíblia diz que no tempo oportuno ele se manifestou ao mundo. No tempo oportuno ele nasceu, né, da Virgem Maria. No tempo oportuno ele cresceu, ele desenvolveu o seu ministério e ele morreu na cruz para nos salvar, para cumprir um propósito divino. Que bênção, que maravilha é saber que ele se manifestou em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, né? Por isso nós estamos aqui nesse dia, por isso nós podemos participar do seu corpo, que representa a sua carne, e participar, né, desse suco de uva que representa o seu sangue. Glória a Deus por isso. Moisés é um tipo de Cristo, um libertador na vida daquele povo de Israel. E Cristo é o libertador das nossas vidas. Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para cobrir toda a vergonha do pecado que estava sobre as nossas vidas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 21, a Bíblia vai nos falar sobre o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. E a Bíblia diz que quando eles pecaram, eles perceberam, os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que eles estavam nus, e ali veio uma vergonha. A vergonha da nudez, a vergonha do pecado. E a palavra do Senhor diz que Deus Pai, preparou uma vestimenta de pele de animal para cobrir a nudez de Adão e Eva ali no jardim do Éden. E esta vestimenta, eu escrevi aqui, né? Aquela vestimenta que cobriu a nudez de Adão e Eva, que cobriu aquela vergonha, ela representa, queridos, representa Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para nos cobrir da vergonha do pecado, que veio para perdoar os nossos pecados, que veio para santificar a minha e a tua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus, porque o pecado deixa o homem na miséria, o pecado leva o homem para a derrota,
O pecado leva o homem para a morte. O pecado leva o homem para a vergonha. Mas o sangue de Jesus o redime. O sangue de Jesus o purifica. O sangue de Jesus o santifica. O sangue de Jesus é poderoso para salvá-lo de todo pecado. Aleluia, glória a Deus por esse sangue que foi derramado pelas nossas vidas. 2 Coríntios 5:19, versículo do 19 ao 21, o apóstolo Paulo diz que quando o Cordeiro de Deus morreu naquela cruz, 2 Coríntios 5, do verso 19 ao verso 21, a Bíblia diz que quando o Cordeiro de Deus foi morto ali na cruz, Deus o Pai estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogássemos. Rogo-vos que da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquele que não conheceu o pecado, o Cordeiro imaculado, sem defeito, Ele se fez pecado por amor a mim, por amor a você. Glória seja dada ao Cordeiro nesta noite. Aleluia. E a Bíblia diz que por causa do seu sacrifício, nós fomos feitos justiça de Deus. O Cordeiro veio para a nossa justificação. O Cordeiro de Deus veio para a nossa reconciliação com o Pai. Então esta mensagem, queridos, esta mensagem, da Semana Santa, esta mensagem que nós temos ouvido aí desde a sexta-feira, é uma mensagem de reconciliação. Uma mensagem de reconciliação do homem para com Deus, por meio de Jesus e por meio do seu sacrifício naquela cruz. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores desta mensagem, da mensagem da reconciliação, Por isso que nós pregamos a reconciliação por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Glória a Deus que esta graça superabundou na minha vida. Glória a Deus que esta graça superabundou nas nossas vidas. E nós fomos alcançados, nós fomos resgatados pelo poder desse sangue. Em Êxodo capítulo 12, no verso 7, no texto que nós lemos aqui, da celebração da Páscoa judaica, no versículo de número 7, diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Havia ali uma orientação para que quando eles sacrificassem aquele cordeiro, aquele sangue fosse passado nos umbrais das portas, da casa daqueles hebreus, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar na terra do Egito, ferindo todos os primogênitos daquela terra, e onde houvesse aquela marca, haveria livramento, haveria libertação, haveria vida. E a palavra Páscoa no hebraico significa Pesach, que significa passar por cima ou saltar a marca. No grego é Pechá, que significa sacrifício pascal. Então Jesus, queridos, é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi sacrificado lá na terra do Egito, para redenção, para libertação, para salvação, para trazer vida ao povo do Senhor. Ele é o Cordeiro que foi morto. E a Bíblia diz que nas casas onde houvesse aquele sinal, haveria livramento de morte.
O anjo da morte ia passar por cima daquelas casas. E o Espírito Santo ministrava o meu coração que aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida já tem a marca do sangue sobre a sua vida. A marca do sangue está sobre a tua vida. A marca do sangue já está sobre a tua casa, porque você está lá. Amém? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o teu pecado. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou a vergonha dos teus pecados, do meu pecado. Esta marca já está sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Você tem a vida. A vida está em Jesus. Se você tem Jesus, você tem a vida. Você não precisa se preocupar com a morte, porque você tem a vida eterna em Cristo Jesus. João 6, verso 54. João 6, 54. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, tem a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? E o Senhor dizia: eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei, aleluia, no último dia. Glória a Deus por isso. Aqueles que têm Jesus têm a vida, não precisam se preocupar, ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte por mim e por você. Aquilo que era para ser a nossa morte, como diz aquele louvor, Jesus mudou a nossa sorte. Jesus mudou a nossa sorte. Eu já falei aqui, sorte na Bíblia não está ligada ao acaso. Sorte na Bíblia está ligada à vontade de Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te marcou com o sangue dele. O Senhor te escolheu para te dar a vida eterna. Aleluia! E esta vida eterna é algo tão precioso, irmãos. O pastor Edivaldo abriu o culto aqui e ele estava dizendo: quantos estão com medo da morte nesse tempo? E você tem a vida, porque você tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, e tem a vida eterna. Então nós não podemos, não precisamos ter medo da morte. A Bíblia diz que Ele derramou o seu precioso sangue para nos salvar. E a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Por isso Ele derramou o seu próprio sangue para a nossa justiça, para a nossa santificação, para a nossa salvação, para nos libertar. Nos libertar. O Egito é símbolo do mundo, da escravidão do pecado, e Ele já nos libertou. Nós fomos salvos por Ele, nós fomos salvos pela graça, aleluia. Nós fomos salvos por esta graça. A graça me alcançou, a graça te alcançou, glória a Deus. E a Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que aquele cordeiro lá no livro de Êxodo, ele tinha que ser assado. E quando a Bíblia diz que o cordeiro teria que ser assado, no versículo 8, naquela noite comeram uma carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Isso aqui representa, queridos, a prova de fogo da cruz que Jesus enfrentou, por amor a mim, por amor a você. Eu li, eu creio que você deve ter lido também, umas postagens muito maravilhosas nesse dia. E uma das coisas que eu li dizia assim, que o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz não foi doce, não tinha gosto de chocolate, mas foi uma prova de fogo. Foi doloroso, foi muito sofrimento. A palavra do Senhor diz, que Jesus sofreu
naquela cruz, que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Ele foi humilhado. Eu escrevi aqui, né? A postagem que eu li diz assim: o sacrifício da Páscoa não teve gosto de chocolate, mas foi um gosto amargo, doloroso, foi um sofrimento. Quando você lê Isaías 53, no Espírito, irmãos, nós ficamos constrangidos com tanto amor de Jesus em nosso favor. A Bíblia diz que ele foi humilhado. Isaías 53, abre aí comigo para você acompanhar. Isaías 53, vamos ler a partir do verso 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus foi tão ferido, tão maltratado, tão moído, que a Bíblia diz que não havia beleza no rosto dele, para que ninguém desejasse seguir aquele homem. Ele foi desprezado ali naquela cruz. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue, diz a palavra do Senhor. O suor dele foi gotas de sangue, de tanta agonia, de tanto sofrimento. E a palavra diz aqui, ele era desprezado, ele foi considerado o homem mais indigno entre todos os homens, o Cordeiro de Deus sem defeito, sem mancha, aquele homem sem pecado. A Bíblia diz aqui que foi considerado mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. A Bíblia chama Jesus de homem de dores. Você imagina o tamanho daquele sofrimento, o tamanho daquela dor, o desprezo. E diz aqui, experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o considerávamos como aflito, como ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você imagina o peso disso? Você imagina? E a Bíblia diz aqui, né, no versículo de número 5, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o texto diz, no versículo de número 10, que Deus o Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a alma dele se pusesse em expiação do pecado, ele veria a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O Cordeiro de Deus já veio ao mundo para morrer naquela cruz, para sofrer por mim, sofrer por você, para pagar o preço dos nossos pecados. E o sacrifício de Jesus ali na cruz foi uma prova de sangue, uma prova de fogo. Ele derramou o seu precioso sangue. O amor de Jesus o prendeu naquele madeiro. A palavra do Senhor no livro de João diz que ele morreu nos amando até o fim. A Bíblia diz que nós não somos capazes de morrer nem por um justo, quanto mais por pessoas injustas, como Jesus fez. Então, queridos, que grande amor, que amor glorioso de Jesus. Valoriza a tua salvação. Valoriza a tua salvação. Porque a tua salvação custou o sangue derramado de Jesus naquela cruz. Você foi comprado a preço de sangue. Valoriza a tua salvação. Viva uma vida santa. Uma vida livre do pecado. Uma vida livre dos prazeres terrenos, dos prazeres da carne. Glorifique a Deus por ter te comprado com alto preço naquela cruz.
Glorifica Ele com a tua vida, glorifica Ele com a tua casa, com a tua família, com a tua história. Seja para o louvor da glória dEle, viva para o louvor da glória dEle. Para o louvor da glória dEle. Não viva no pecado, porque a Bíblia diz que se assim fizermos, já não há mais sacrifício que cubra os nossos pecados. Hebreus capítulo 10, no verso 26 e 29. Se depois de conhecer a Cristo, conhecer o seu amor, o seu sacrifício, saber o preço que Ele pagou por nós, se continuar ainda na prática do pecado, a Bíblia diz que já não há mais sacrifício que cubra o nosso pecado. Não há mais sacrifício que cubra o nosso pecado. Hebreus 10, 26 ao 29. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que tiver profanado o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Não despreze o sangue de Jesus, não pisa no sacrifício de Jesus pecando, mas vive uma vida santa, vive uma vida agradável ao Senhor, glorifique a Ele com a tua vida, não profane o sangue de Jesus, não torne comum esse sacrifício. Uma vez eu ouvi que se Jesus não tivesse dado a nós a ordenança da ceia, para trazer a memória todo mês, né? Que nós temos o costume de celebrar a ceia todo mês, certamente nós já teríamos esquecido daquilo que Ele fez por nós na cruz, e é verdade. Certamente nós já teríamos esquecido. A Bíblia diz assim, que quem assim fizer será digno de maior castigo. Então vamos zelar pela nossa salvação, porque ela custou um preço alto, preço de sangue. Êxodo 12, verso 11, eles teriam que comer aquele cordeiro, e a palavra do Senhor disse: essa é a Páscoa do Senhor. E tinham que comer com lombo cingido, sapato nos pés e cajado nas mãos. E comer apressadamente, porque era a Páscoa do Senhor. Era uma passagem da libertação, da escravidão para a libertação. O Senhor tirou eles com mão forte, poderosa do Egito e levou eles para a terra de Canaã, para a terra prometida. E esse versículo, queridos, nos faz lembrar da nossa corrida de fé até chegar a Canaã celestial. Nós estamos numa corrida aí de fé. E nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Porque nós vamos chegar até o céu. Quantos têm o anseio de morar no céu? Quantos querem morar no céu com Jesus? E Jesus está vindo, queridos. Jesus está voltando. O cordeiro que foi morto, ele virá como leão para reinar sobre todas as nações, para reinar sobre a vida do seu povo. O anjo da morte passou pelo Egito e fez juízo em toda a terra. E Jesus também virá e fará juízo em toda a terra. E todos aqueles que o desprezaram, todos aqueles que desprezar o seu sacrifício, que não crê no seu sacrifício e não viver para Ele, e não crer nele como Senhor e Salvador, serão julgados. É o que diz a palavra do Senhor. Mas aqueles que creem, a Bíblia diz que já passaram da morte para a vida. Aqueles que creem irão ser salvos. Vai ser a consumação
da obra da salvação na nossa vida. O dia em que o Cordeiro vier nos buscar. Apocalipse 5, versículo 5. João tem a visão do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto lá naquela cruz. O Cordeiro de Deus que foi humilhado, né? Que foi desprezado. Em Apocalipse capítulo 5, no versículo 5, João tem essa visão do Cordeiro glorificado. Aleluia! Glória a Deus! O Cordeiro que antes havia sido humilhado, desprezado, hoje está glorificado. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! João 5, verso 5. Apocalipse 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro na mão direita do que estava assentado sobre o trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Deus, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, raças, língua, povo e nação, e para Deus os fizeste reino e sacerdote. Aleluia! E no verso 12 diz que eles proclamavam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nesta noite você pode adorar o Cordeiro de Deus neste lugar? Aleluia! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, glória, riqueza, sabedoria, força e louvor. O Cordeiro que morreu, mas está vivo, diz a palavra do Senhor. Apocalipse 1, 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele foi morto, mas agora vive. O Cordeiro de Deus está vivo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vive e reina eternamente. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele venceu a morte ao 3º dia. Ele ressuscitou. Esta é a mensagem da Páscoa. Ele está vivo. Esse é o sentido da comemoração da Páscoa cristã. Ele ressuscitou. Cristo vive eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Mateus capítulo 27, verso 45. Já estou quase encerrando. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus nesta noite. Adora o Cordeiro aí. Glorifica o Cordeiro na tua casa. Exalte o Cordeiro de Deus que está sentado no trono de glória do Senhor. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Mateus 27, no verso 45. A Bíblia diz, queridos, que quando Jesus morreu, desde ao meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouviu e dizendo: ele chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, encharcou em vinagre, pôs na ponta de uma vara
e dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos que Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com alta voz, entregou o seu espírito. E foi ali, nesse exato momento, que ele consumou a obra da nossa salvação. Aleluia! Foi que ele deu o grito: está consumado, aleluia, está consumado a obra de salvação, está cumprido a justiça de Deus na terra. E no verso de número 50, e Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra. Partiram-se as rochas, abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. Olha o poder de Jesus, amados. Poder de trazer vida. Por causa da sua morte, ele trouxe vida. Ele nos vivificou, a Bíblia diz, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício, ele nos trouxe vida, e vida abundante, diz a palavra do Senhor. E nesse momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso não há mais separação entre nós e Deus, em Cristo Jesus, por meio dele, porque ele é o caminho que nos leva ao Pai. Por meio dele nós podemos nos aproximar de Jesus, nós podemos nos render diante do Senhor, diante do trono da graça, e podemos adorar o nosso Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Senhor. E quando Jesus foi sepultado, a Bíblia diz que uma grande pedra, você conhece a história, foi posta naquele sepulcro ali. Foi posta no sepulcro. E a Bíblia diz que as autoridades religiosas pediram para que guardas vigiassem o sepulcro de Jesus. Porque Jesus já havia dito que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E eles pediram para que montasse uma guarda ali. E diz assim no verso 63, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para se não dar o caso de que os discípulos vão à noite, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tende aí uma escolta, ide, guardai como acharem melhor. E os soldados foram para lá vigiar o sepulcro de Jesus. Mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. A palavra do Senhor no livro de Atos diz que Deus o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos e soltou Jesus dos laços da morte, porque os laços da morte não podiam detê-lo. E ao terceiro dia ele ressuscitou. No capítulo 28, no verso 1, diz que depois do sábado, ao nascer do primeiro dia da semana, no domingo, pela manhã bem cedo, foi Maria Madalena e outras Marias ver o sepulcro. E houve um grande terremoto. Olha, irmãos, eu fico imaginando a cara, o espanto desses guardas, Tati, que estava vigiando ali o sepulcro de Jesus. A Bíblia diz que no momento em que houve o terremoto e Jesus ressuscitou, eles ficaram como que mortos, desmaiados, sem acreditar. Volta aí os teus olhos para a palavra. E aí a Bíblia diz assim que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ele. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como dos séculos. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigiu-se às mulheres e disse: não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus
Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, e vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis. Ora, eu já vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E de repente Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aleluia! Glória a Deus. Elas tiveram, irmãos, uma visão com o Cristo ressurreto, com o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto lá na cruz, ressuscitado, e estava diante delas. E a Bíblia diz que esta mensagem, a mensagem da ressurreição, ela foi anunciada com grande alegria. Com grande alegria, elas saíram dali do sepulcro com grande temor, mas também com grande alegria. Por isso, queridos, nós devemos celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição de Jesus com muita alegria no nosso coração. Com muita alegria no nosso coração. O Ministério de Louvor pode subir. Amém? Celebre a Páscoa com muita alegria no teu coração. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde jazia. E o que aquelas mulheres viram foi o sepulcro vazio. Que o pastor disse aqui no começo do culto, né? De pessoas que têm ido visitar o sepulcro de Jesus e ele não está lá. Ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro Pascal, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então que você tenha uma feliz Páscoa, um feliz dia de ressurreição. Que você se alegre, né? Que você se sinta feliz por essa tão grande, por essa tão gloriosa salvação de Jesus na tua vida. Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos com ele. E nós também teremos vida e vida eterna. Esta é a mensagem da Páscoa. Uma mensagem poderosa de libertação. Uma mensagem poderosa de proteção, de salvação, de ressurreição. E esta mensagem poderosa de vida e vida abundante. Amém? Quero te convidar a se levantar nesta noite e nós vamos adorar o Cordeiro de Deus. Amém? Adore ao Cordeiro de Deus. Glorifique a Ele. Ele está vivo e Ele está aqui nesta noite. Amém? Ele está aí presente nesta ceia, né, que você preparou na presença dEle. Por isso que nós dizemos aqui todos os meses que nós ceiamos na presença do Cordeiro vivo de Deus. Aleluia! Então que você exalte, glorifique e engrandeça ao nome do Senhor nesta noite. Vamos adorar o Senhor e você pode ficar na liberdade de glorificar a Ele por tão gloriosa salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alabassuri andarabachore cantaramanás. Seja adorado, Jesus. Seja exaltado o teu nome nesta noite. Por tua morte ali na cruz. Por teu sofrimento, Senhor, por tua salvação em nossas vidas. Qualquer beleza ou sim, Jesus, para nos atrair. Nada havia em sua aparência. Glória a Deus. Para o desejar. Aleluia. Mais rejeitado
dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Glória a ele Deus. ofereceu Amém, pra Jesus. satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua Glória a luz Deus. em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter se entregado em nosso lugar. Por ter dado a tua vida, Senhor, para nos salvar, para nos perdoar, Senhor, dos nossos pecados, para nos comprar com teu precioso sangue. Nossas dores. Obrigada, Jesus, por levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Obrigado, Senhor, por me libertar, por me resgatar, Senhor, por me salvar, por me purificar por meio do teu sangue, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Deus. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Obrigada, Jesus. És o poder Alabaçuriandaramanás. pelos nossos Obrigada, Jesus. Glórias ao teu nome, Cordeiro de Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de abrir os selos, porque comprastes com o teu sangue homens de todas as tribos, raças, línguas e nações, e os fizestes para ti, Senhor, reinos e sacerdotes. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, adoração, ações de graças, gratidão. Alabassuri andaramanaia. Tu és digno, Jesus. Seja exaltado, seja adorado, seja engrandecido o teu santo nome nesta noite. Aleluia. Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus. Você pode glorificar a Ele com as tuas palavras de adoração, de louvor, de honra e glória, que Ele que é digno de ser adorado. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vamos ministrar agora a palavra de Santa Ceia. Glória a Deus. Quero convidar aqui os pastores à frente. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Você que está aí em casa, que preparou, o pão, que preparou o suco da uva, a mesa da ceia, para celebrar a Páscoa, com o Cordeiro vivo, que você receba nesta noite a alegria da ressurreição no teu coração, que você se alegre com esta salvação, que a vida de Cristo, possa se manifestar na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nesta noite para consagrar os elementos da ceia ao Senhor. E quem pode participar da Santa Ceia? Nós sempre dizemos isso. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem, para Jesus, vivem uma vida santa,
estão membrados a uma igreja que é o corpo de Cristo nesta terra, esses podem participar do corpo e do sangue de Jesus para a bênção, né? Que em nome de Jesus, nesta noite, o Espírito Santo possa encher o teu coração de alegria por participar desse momento com o coração em Deus, né? E antes de ceiar, nós sempre oramos ao Senhor, apresentando o nosso coração, a nossa vida diante dEle, pedindo perdão, fazendo confissão pelos nossos pecados, porque é tempo de santificação. A nossa salvação custou um preço alto e nós devemos glorificar o Senhor com a nossa vida. Então fecha os teus olhos aí na tua casa, aqui também. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, mais uma vez, diante da tua presença, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os meus caminhos, conhece os meus pensamentos, conhece as minhas obras. Deus, eu peço nesta noite, que em nome de Jesus o Senhor possa perdoar os meus pecados. Santificar, Senhor, a minha vida, para que eu possa participar do teu corpo, do teu sangue. Ó Deus, e que seja bênção esse momento de comunhão na minha vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Santifica-os na verdade, Pai. A verdade da tua palavra. Ministra o nosso coração e enche o nosso coração nesta noite, Pai, da presença do Senhor. É o que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, queremos também, Senhor, estender as nossas mãos. Nós, pastores que estamos aqui, como ministros do Evangelho do Senhor, queremos, ó Deus, consagrar os elementos desta mesa. E os elementos, Senhor, que estão na mesa dos teus filhos, Pai, em cada lar, em cada família que está conectado conosco. Que seja para o uso da Santa Ceia do Senhor. Nós tiramos do uso comum nesse momento e nós declaramos, ó Deus querido, para a celebração, Pai, do corpo e do sangue de Jesus, para a celebração da ceia, na presença do Cordeiro de Deus, que está vivo e está no nosso meio. Consagramos e abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Os pastores podem, por favor, distribuir os elementos da ceia. Glória a Deus. Semana foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. E Ele tanto amou, Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos das mãos, seu rosto a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. E Ele tanto amou, Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou
nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou amor. E ele tanto me amou. Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. E ele tanto me amou. Ele tanto me amou. Aleluia. Ele tudo por mim Obrigada, Jesus, por suportou, esse amor. carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Foi por você que ele mostrou tanto amor. Foi por nós. Amém? Glória a Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 23, o apóstolo Paulo diz: pois o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Cordeiro Pascal. Aleluia! Você pode glorificar o Cordeiro de Deus nesta noite, que morreu por você, que se entregou por nós naquela cruz. Aleluia! Glória a Deus! Isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor. Vamos participar todos do pão nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Você pode glorificar o Cordeiro de Deus pelo sangue dele derramado naquela cruz para nos salvar, para nos libertar. Seja adorado, Jesus, nesta noite, por teu sangue derramado naquela cruz. Seja glorificado, engrandecido, em memória do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite celebrando, Pai, esta ceia, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Participemos todos do cálice nesta noite. Aleluia! Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Aleluia, te adoramos, Senhor, te louvamos, te glorificamos, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário, Senhor. Nós queremos te render louvores, adoração por toda a nossa vida, Pai. E também por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós cantaremos: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou. Aleluia, tu és digno,
Senhor, da nossa adoração. Seu amor. Tu és digno, Pai. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus Emmanuel, Santo de Israel, luz do mundo, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. E Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Não se esqueça. Aleluia, não se esqueça. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas é sinal de vida. Aleluia. Esse sangue está sobre a tua vida. Esse sangue nos salvou. Esse sangue nos libertou. Esse sangue é sinal de proteção sobre a nossa vida. Ele está sobre a tua vida. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Amém? Os irmãos vão passar foto aqui no telão da mesa, né, dos nossos amados. Glória a Deus, que estão conosco, né? Conectados aí na ceia do Senhor. Glória a Deus. Tem mais? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Lindos, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que bom saber que nós estamos juntos, né? Unidos por um mesmo propósito. Amém? O Senhor te deu uma semana abençoada. Como nós já avisamos lá na nossa rede de transmissão. Glória a Deus. Nós recebemos a liberação aí, né? Pelo STF para fazer cultos também presenciais, atendendo todas as medidas de segurança que nós temos procurado obedecer por uma questão de amor e cuidado também com os irmãos. Então nós estaremos aqui na terça-feira, né, também com o culto presencial. Venha buscar o Senhor, venha buscar a presença de Deus. Quinta-feira também tem culto, né? Santidade ao Senhor. Terça, princípios do reino. Quinta, santidade ao Senhor. E que você tenha uma semana aí de bênçãos, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor. Vamos aproveitar nessa ocasião e orar por todos os aniversariantes aí do mês de abril, né? Aniversariantes também de casamento. Então, se você está fazendo aniversário em abril ou de casamento, né? Estenda suas mãos aí para receber a oração nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite de comunhão na tua presença. Obrigada, Senhor, por tua presença aqui neste lugar, nos abençoando, ministrando a tua palavra, trazendo, Senhor, a nossa memória, esse sacrifício tão glorioso, nos fazendo lembrar que o teu sangue está sobre a nossa vida. Ah, Senhor amado, há uma marca poderosa do Senhor sobre nós, que é o sangue do Cordeiro de Deus. E, Senhor, nós queremos nesta noite, ó Deus, te agradecer por todos que estiveram aqui conosco, todos que estão nos seus lares, conectados conosco também no mesmo propósito, ceando, Pai, adorando, exaltando ao Cordeiro de Deus. Queremos nesta noite também apresentar
a vida dos aniversariantes do mês de abril, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida dos teus filhos na tua presença, agradecendo pela saúde que o Senhor os tem dado, pela proteção. Ó Deus, o Senhor tem sido um Deus zeloso para com o teu povo. Nós declaramos, ó Deus, um ano de bênçãos na vida deles, de novidades do Senhor, que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Também os aniversariantes de casamento, que o Senhor continue abençoando cada casal, Senhor. Ó Deus, fortalecendo o cordão de 3 dobras na tua presença, que as bênçãos dos céus recaia, Senhor, sobre cada casal, que, ó Deus, nesse mês de abril, ó Deus, está celebrando o aniversário de casamento. Nós abençoamos os teus filhos com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor nos leve em paz, em segurança e nos dê uma semana, Pai, abençoada, uma semana de vitória pelo poder do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. Feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição, feliz pela salvação. Amém. Deus abençoe.